Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem o Instagram, seguir a página do canal @SinceroSantos, tudo junto. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é o 5 alguma coisa do canal. E os 5 alguma coisa de hoje são as 5 vezes que o Santos ressurgiu das cinzas. Então, como hoje o Santos passa por um momento delicado, protestos da torcida, time acomodado e limitado, treinador limitado. Então, como o Santos tem esses diversos problemas, eu quis fazer um vídeo de 5 vezes que o Santos estava mal e ressurgiu das cinzas e pelo menos teve um fim de temporada tranquilo, beleza? Bom, então sem mais enrolação, vamos começar. E a primeira vez que o Santos ressurgiu das cinzas que eu queria falar com vocês é no ano de 2008. No ano de 2008, o Santos brigou para não ser rebaixado desde o início do Brasileirão. O Santos foi desclassificado na primeira fase do Paulista. Depois da desclassificação no Paulista, a torcida ainda não pegava tanto no pé pela questão que estava na Libertadores ainda. O Santos, apesar de ter um time bem limitado, foi até as quartas de final da competição. Foi eliminado por causa dos juízes das duas partidas contra o América do México, onde tiraram um gol legal do Kleber Pereira no jogo de ida lá no México. E no jogo de volta na Vila Belmiro, o juiz não deu 2 pênaltis claríssimos para o Santos. Para variar, a Conmebol ferrando o Santos. Com isso, depois da eliminação, o time caiu de uma forma psicológica que não conseguia se reerguer dentro da competição. E juntava a ruindade daquele time e o Santos começou a capengar no campeonato, quase ser rebaixado. No fim do primeiro turno, vou deixar a tabela aqui para vocês, o Santos estava na zona do rebaixamento. Então todo santista estava desesperado para que o Santos saísse dessa situação incômoda. Então eu lembro que o Santos tentou Leão, o Santos tentou Cuca, também não deu certo. Então o Santos apostou no Márcio Fernandes. E foi um técnico que, junto com o elenco, conseguiu tirar o Santos da zona do rebaixamento. Você pode ver agora a tabela ao término do campeonato. Eu sei que não foi um término tranquilo, mas para quem estava na zona do rebaixamento foi um término legal. Então, nessa questão, juntou Fábio Costa, que pegou pênalti no jogo decisivo contra o Figueirense. Kleber Pereira, que apesar do Santos estar mal, foi artilheiro do campeonato. O lateral esquerdo, o Kleber, que jogou muita bola. O Molina jogou bem. Rodrigo Souto. Então, esses jogadores que eram líderes do elenco, os melhores tecnicamente, juntou o elenco todo, deixou o ego de lado, jogaram com vontade, o que fazia a ruindade desse time ser um pouco menor, e também juntou a questão da torcida ter abraçado a causa. Então, junto com vontade da equipe, mais a força da torcida na Vila Belmiro, o Santos escapou do rebaixamento, sem contar com o gol espírita do Michael Jackson Quinones contra o Internacional na Vila Belmiro, que, se eu não me engano, esse jogo foi na 34ª ou 35ª rodada, que o gol que ele fez, ele ia chutar a bola ia lá no estádio da Portuguesa Santista. Ela bate no peito do Gustavo Neri, mata o goleiro Lauro e o Santos sai vitorioso por 1-0. Agora, passando para a segunda vez que o Santos ressurgiu das cinzas, eu vou para a Libertadores de 2011. Eu sei que o Santos em 2011 foi campeão paulista, campeão da Libertadores, mas a gente lembra que o início da temporada não foi legal. Com o treinador Adilson Batista, o Santos não começou bem a Libertadores, oscilava bastante no Paulistão. Depois ficou o Martelotti um tempo como interino e o Santos quase foi eliminado da Libertadores. Eu vou deixar aqui o resultado dos primeiros jogos da Libertadores, que o Santos empata com o Táchira em 0-0, depois empata em casa com o Cerro em 1-1 e perde para o Colo-Colo por 3-2. Tudo isso no comando de Adilson e Martelotti. Então o Santos e o Santista já via a eliminação bem encaminhada. Só que o Santos traz o Muricy dá um ânimo novo para esse time se une, ganha além da qualidade técnica que já tinha, vontade e de novo a torcida abraçou a causa. O que fez o Santos ganhar
do Colo-Colo em casa por 3-2, ganhar fora do Cerro por 2-1 com desfalques de Neymar, Zé Love e Elano, e por fim, o último jogo ganhou de 3-1 no Pacaembu do Táchira. Jogo que inclusive já contei para vocês que eu fiquei 8 horas na fila por um ingresso. Então, após essa classificação, o time ganhou mais moral, mais confiança para ir atrás do título, que foi o que aconteceu no final da história, ainda bem. Que saudade daquele time, não é mesmo? Mas, de novo, mostra como o Santos saiu das cinzas, de praticamente eliminado para campeão. Passando para a terceira vez que o Santos ressurgiu das cinzas, que eu quero falar, vamos para o Brasileirão de 2015. Bom, o Santos era campeão paulista no início do ano e começou o Brasileirão oscilando bastante, com o treinador Marcelo Fernandes. O Marcelo Fernandes, apesar de ter sido campeão paulista, ele começa a oscilar bastante e ter alguns jogos muito ruins após a saída do Robinho. O que especulava na época nos bastidores é que o Robinho segurava o ambiente do vestiário. Quando o Robinho vai para a seleção e não volta mais para o Santos, só refrescando um pouco a sua memória, depois que o Robinho vai para a seleção, ele não volta porque ele já acerta com o Guangzhou Evergrande da China, e com isso começa a ter um vestiário mais conturbado, já que o Marcelo Fernandes é uma pessoa um pouco mais temperamental, um cara que cobra de forma enérgica, e na época os jogadores não gostavam muito. Então, enquanto o Marcelo Fernandes foi técnico do Santos em 2015 no Brasileirão, o time ficou na zona do rebaixamento, como eu estou mostrando agora na tabela aqui. Então, o santista já começou a ter medo de um possível rebaixamento, mas logo depois chega o Dorival encaixa o time, acha peças na base, como o Zeca, e acaba levando o time até o G4. Infelizmente, por um erro de planejamento, posso assim dizer, o Santos não acaba o campeonato no G4 e infelizmente perde a final da Copa do Brasil. Mas se você for fazer um balanço desse ano para um time que estava na zona de rebaixamento, praticamente eliminado da Copa do Brasil porque perdeu o primeiro jogo para o Sport, e um time totalmente abatido, a gente chegou a frequentar o G4 por muito tempo e deveria ter ficado. Infelizmente, como eu falei, foi um erro de planejamento da diretoria, e também vou dar um pouco de culpa para o Dorival nessa época, que ele tirou meio que o pé do Brasileirão, praticamente dando certo a conquista do título da Copa do Brasil, que não aconteceu. Então esse erro de planejamento mata o Santos no fim da temporada, mas pelo menos olha como acaba a tabela, o Santos bem longe da zona do rebaixamento, tá bom? Agora vamos para a quarta vez que o Santos ressurgiu das cinzas, que é 2018. 2018 o Santos começou com o Mister Jair Ventura, onde boa maioria da torcida apoiava a contratação dele pelo bom trabalho no Botafogo. Só que no Santos ele não conseguiu desempenhar o mesmo trabalho, foi muito mal. Ele tinha um grande time nas mãos e fez com que esse time fosse muito mal. Inclusive, no Brasileirão de 2018, o Santos chegou a frequentar bastante a zona de rebaixamento no primeiro turno com Jair Ventura, mesmo tendo Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique no time. Só que depois, um pouco antes do fim do primeiro turno, Jair Ventura é demitido e o Santos contrata o Cuca. E o Cuca, antes da virada de turno, tira o Santos da zona do rebaixamento com uma vitória em cima do Sport, o que dá para o Santos respirar aliviado. Infelizmente o Cuca já pegou o Santos praticamente eliminado na Libertadores por causa da punição injusta da Conmebol, e também chegou no meio da Copa do Brasil, onde não conseguiu montar um time para bater o Cruzeiro, que era o time do momento na Copa do Brasil. Então isso fez com que o Santos perdesse os mata-matas e focasse pelo menos por uma vaga na pré-Libertadores. Foi o que o Santos disputou até a penúltima rodada, só que depois que perdeu alguns jogos cruciais, como para a Chapecoense no Pacaembu, perdeu para América Mineiro, que acabou sendo rebaixado em Minas, fez com que o Santos só cumprisse tabela até o fim da temporada, mas pelo menos acabou a temporada entre os 10 primeiros. Para quem frequentou a zona do rebaixamento com Jair Ventura de técnico, pelo menos o campeonato não acabou tão ruim para o Santos. Bom, passando agora para a última vez que o Santos ressurgiu das cinzas, não preciso voltar tanto no tempo, que é 2021. Em 2021, o Santos viveu um ano bem conturbado, quase caiu no Paulista com o Ariel Roland, Ariel foi demitido, depois veio o Diniz, parecia que a coisa iria engrenar, mas o Santos foi eliminado na primeira fase da Libertadores, deixou o Santos também na boca do rebaixamento no Brasileirão. Olha aqui como acabou o primeiro turno do Santos.
O Santos na beira do rebaixamento, onde chegou até a entrar por uma rodada. Se eu não me engano, com o Diniz, na primeira rodada, o Santos terminou na lanterna do campeonato, coisa que nunca tinha acontecido. Então, todos os santistas, quando tem a virada de turno, o Santos na boca do rebaixamento, mais de 10 jogos sem ganhar, e com o Diniz de treinador, que o Diniz naquela época era muito teimoso, jogava na linha alta, tendo o Luiz Felipe de zagueiro, que é um zagueiro lento. Colocava o Carlos Sanches de ponta direita. Eu tenho que relembrar isso porque muitos agora ficam exaltando o Diniz. Mas no Santos ele foi mal, no Santos ele foi ruim. Mas depois da demissão do Diniz, o Santos trouxe o Carille. E não é lá aquele futebol maravilhoso, mas é resultadista. Joga feio, ganha de 1-0. Bem diferente do Odair, que joga feio, joga mal, mas perde. O Carille, apesar de ter um futebol, como eu posso dizer, feio, era um futebol que dava resultado para o Santos na época. Ele percebeu que os laterais não marcavam, mudou para 3 zagueiros. Percebeu que o Felipe Jonathan estava mal, colocou ele de volante ao invés na lateral esquerda. O que na época deu muito certo. A gente não pode esquecer aquele jogo contra o Grêmio, tá certo? E também teve a ajuda do Dracena. Por mais que o Dracena tivesse milhões de defeitos, depois ter tretado com o Carille nos bastidores, ele foi um dos responsáveis em 2021 pela permanência do Santos na Série A. Inclusive, ele cobrava jogadores como Marinho, Sanches. Então, o Dracena realmente foi um dirigente muito ruim, mas em 2021 ele fez um papel muito importante nos bastidores. E o Carille nem precisa comentar que fez um bom trabalho. Inclusive, o Santos acabou o Campeonato Brasileiro em 10º, chegando na última rodada com chances de ser classificado para a Libertadores. Mas no caso, infelizmente, não aconteceu essa classificação, mas pelo menos a gente se livrou do rebaixamento. Sofremos até a penúltima rodada? Sofremos. E sem contar também que a torcida apoiou do primeiro ao último momento, desde que liberaram a volta do público. Bom, gente, tá aí 5 vezes que o Santos ressurgiu das cinzas. A intenção desse vídeo é mostrar para você a força do Santos, quantas vezes teve essa força. Eu sei que hoje é difícil com o elenco que a gente tem, com o técnico que tem. Eu sei que é difícil ir para a Vila Belmiro apoiar esses caras. Mas entenda, a gente não vai para a Vila por causa deles, a gente vai por causa da camisa. A gente vai por causa do clube. Então, gente, todas as vezes vocês podem perceber que o Santos ressurgiu das cinzas, contou com 2 fatores primordiais. Quais? Vontade dos jogadores, que mudaram a chavinha na cabeça deles, e também a torcida unida com o time. Como eu falei e vou repetir, eu sei que é difícil apoiar esses caras hoje, mas o jeito de salvar o Santos é a gente mesmo. Não só os organizados têm que estar apoiando, como o torcedor comum também. Tá certo? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.